Olá, lindonas e queridonas do meu coração! No vídeo de hoje eu trago para vocês uma resenha dos pincéis da marca Mary Kay. Eu não tenho todos os pincéis, mas eu não tenho apenas 3 de todos que a marca possui, porque dos que eu tenho eu considero que eu consigo utilizar a função desses que eu optei em não comprar. Então eu vou fazer as minhas considerações sobre os pincéis da marca, eu vou colocar os pontos que eu considero positivos e também os pontos que eu considero negativos. Vou começar falando para vocês sobre o pincel de aplicação de base em pó. Esse pincel é vendido na revista especificamente como um pincel para aplicação de base em pó e a marca tem essa base aqui que é considerada base mineral em pó, exatamente que é para fazer parzinho com esse pincel. Ele é bem compacto, todos os pincéis da Mary Kay vêm com esse cabo plástico, ele é totalmente plástico, aqui é plástico comum, preto, e aqui é um plástico também, só que ele é cromado. Vem também com a marca, estampada aqui, Mary Kay, mas a primeira crítica é, a marca sai. Então, acho que poderia estampar de uma maneira que a marca não saísse, né? Porque o pincel fica muito mais bonito quando ele tem ali a sua marca estampada. Em relação a esse pincel, vamos aos pontos positivos primeiro. Ele é bem macio, ele tem um corte reto, formato kabuki, ele é bem macio e quando ele vem, ele é mais compactado, só que conforme você vai usando, ele vai abrindo as cerdas, então na hora que você vai fazer assim a aplicação de pó, ele fica bem confortável. Ele é bem pequenininho e ótimo para você carregar na necessaire. Ponto negativo dele é o ponto negativo que a gente mais odeia quando a gente fala em pincel, que é soltar pelo. Gente, ele solta muito pelo, mas tem um detalhe, ele é vendido como um produto para aplicação de base em pó ou um produto em pó. Então, quando você usa ele para aplicação de uma base líquida, nem pensar, não dá. Ele, além de riscar, né, a base fica riscadinha, ele solta muitas cerdas. Eu tenho ele há mais de um ano e até hoje ele solta. É mais comum a gente passar uma base líquida no rosto. Então, até essa base secar, se você já vier selar a sua base com um pó e usar esse pincel, você também vai ter problema. Porque se ele entrar em contato com a sua pele, tendo sido passado um produto líquido sem estar completamente seco, você vai ficar bem estressada, porque conforme você passar ele no rosto, você vai ter que ficar tentando tirar os pelinhos dele que grudam no seu rosto. Então isso é uma coisa assim que irrita bastante. Ai, Dani, mas será que só o seu pincel que é assim? Porque, né, será que é só o seu que tá soltando pelo? Eu acredito que não. Por quê? Eu já tive contato com outras consultoras da Mary Kay, acabei usando o pincel delas e senti o mesmo problema. Em questão à macieza, não tem problema nenhum, ele é um pincel mais macio que eu tenho da Mary Kay. Então a minha dica é, Mary Kay, por favor, se esse pincel não soltar pelo, ele vai ser perfeito. Perfeito, maravilhoso. O próximo pincel que eu vou falar, ainda falando de pele, preparação de pele, é o pincel de aplicação de base, o chamado língua de gato. Ele tem esse formatinho assim, e ele tem cerdas recortadas de uma maneira desfiada. Então, ela vai diminuindo. Então, na hora que você usa esse pincel para aplicação de base, eu acho ele macio, ele é bem preciso, só que ele tem um probleminha. Dependendo, quando você passa, por exemplo, assim, você não sente pinicar. Mas se você joga já mais assim, mais assentando a base, ele começa a dar uma pinicadinha, então não é tão confortável. Então, essa é a minha crítica em relação a esse pincel de base. O próximo pincel que eu vou mostrar pra vocês, é o pincel de côncavo. Ele é específico para aplicação de sombra no côncavo. Eu acho o formato dele incrível. Eu adoro o formato dele porque ele é mais pontiagudo aqui, então, pra mim, pro meu tipo de côncavo, é um pincel perfeito. Então, o encaixe dele aqui é ótimo, só que ele tem também o problema de pinicar. As cerdas têm um recorte mais desfiado e elas são bem grosseiras. Quando você aperta aqui, ela é bem grosseira, ela não é nada macia. Então, eu acho que o pincel é ótimo no formato, mas falta aí alguma verificação em relação à maciez dessas cerdas. Eu já fiz maquiagem em amigas, em outras pessoas usando esse pincel e eu já tive um feedback do tipo, ai, ele pinica, ai, tá me pinicando. Então, eu acabo não usando ele nas outras pessoas porque eu tenho esse receio. Em mim, como eu gosto bastante do formato, eu acabo encarando aí essa questão que ele pinica, mas acho que a marca poderia rever.
O próximo pincel que eu vou mostrar pra vocês é o pincel de sobrancelha, ó, ele vem com um pentinho, os dentinhos são super resistentes, já tenho ele há bastante tempo, nunca quebrou nenhum dentinho. Vem a escovinha, que ela é bem grosseira também, ela não é macia, mas se ela for macia, ela não penteia da maneira mais adequada, então eu acredito que tem que ser assim mesmo. E aqui tem o pincel, ó, de ponta chanfrada aqui, que é específico para você fazer preenchimento de sobrancelhas e delineado com delineador em gel. Então esse pincel não tenho nada de mal para falar dele, eu acho ele ótimo, então é um dos melhores que eu tenho e que eu mostrei para vocês até o momento. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse pincelzinho aqui, ó, achatadinho, de topo reto. Ele serve pra fazer aplicação de sombra com precisão, do tipo sombra na parte inferior dos olhos, abaixo da sobrancelha, no cantinho interno dos olhos. Dá pra esfumar também um delineadinho assim, então ele é um pincelzinho mais pra esses detalhes. Acho ele um bom pincel. E o último pincel da Mary Kay que eu tenho, vou mostrar pra vocês, é o pincel de aplicação de blush, que é o meu favorito. Ele é bem gordinho, ó, ele parece uma bolinha, ele é fofinho e ele tem aí, ó, um formato que pro meu tipo de rosto é maravilhoso aplicar, porque com a bolinha, ó, eu consigo fazer aquela coradinha na bochecha e com essa parte mais achatadinha dele aqui, ó, eu consigo fazer a aplicação de contorno no rosto. Todos que eu mostrei pra vocês é o meu favorito do momento, é o que eu tenho menos problema, porque tanto o formato é maravilhoso, quanto as cerdas também acabam se tornando macias. Agora vamos às considerações finais. Dani, será que é só os seus pincéis que são assim? Como eu comentei, já peguei pincéis de outras pessoas que também tinham o mesmo problema. Dani, você compraria esses pincéis de novo? Eu vou falar pra vocês quais eu compraria. Eu compraria o de blush, porque se eu perder eu vou precisar de outro, então eu compraria da marca Mary Kay e compraria também o de sobrancelhas. Quanto aos demais, se eu ver que a marca melhorou essa questão da maciez das cerdas, eu compraria sim novamente por causa da qualidade dos cabos e também por causa dos formatos que eles têm. O que eu tô compartilhando com vocês é a minha experiência, são os pincéis que eu tenho, todos eles eu tenho há pelo menos 1 ano e meio, então assim, já faz bastante tempo que eu uso. O que eu tenho que colocar de bom pra vocês é cabo, nunca rachou, nunca quebrou, nunca soltou. Pelos, apenas o pincel de aplicação de pó é o que solta pelos. Todos os demais, nenhum soltou nenhum pelinho até hoje. Para vocês que têm pincel da marca, coloca aqui nos comentários se vocês também têm o mesmo problema. Por quê? Se vocês tiverem o mesmo problema, a gente monta uma força aí, e aí quem sabe a marca acaba percebendo essa necessidade de rever e os pincéis ficam aí na qualidade que a gente espera de uma Mary Kay. Agora, se vocês quiserem ter contato com os pincéis, é muito fácil. É só vocês procurarem uma consultora da Mary Kay. Elas vão permitir aí que você experimente todos eles. E aí, a partir da sua experiência, você escolhe em investir ou não nesses pincéis. Só prestem bastante atenção nos detalhes que eu coloquei. Essa é a minha resenha de hoje pra vocês. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Não estou falando de todo mal, mas estou fazendo apontamentos que eu considero aí importantes para a marca melhorar. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem aí a experiência e a opinião de vocês comigo aqui no canal. Se você não está inscrito aqui no Delineando a Autoestima, se inscreve aqui, facinho, rapidinho. Também me acompanha lá no Instagram, @delineandoautoestima. Eu sou a Daniele Pires. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.